A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não pode aparatar, não ouve esse podcast e use a cabine telefônica, por favor, obrigado. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 7º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Ministério da Magia. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe que o Sirius Black na verdade é o Toquinho Boardman, vocalista do popular conjunto Os Duendeiros, e que se retirou da vida pública depois de ser atingido na orelha por um nabo em um concerto em Little Norton Church Hall há 15 anos, melhor não ouvir esse episódio. Eu sou o Igor Moreira, que preciso ver a varinha de vocês antes de vocês entrarem. Então bota pra fora, mostra aí, ó. Bota a vara na mesa, gente. E estou aqui com o Luiz Felipe, que a gente achou que fosse um menino normal até que ele começou a soltar fogo pelas ventas. Luiz, já foi no médico ver isso aí? Ah, amigo, você não tem nem noção do que tá acontecendo. Indiagnosticável. E também estamos aqui com a Larissa Andrioli, que vai jogar 10 galeões na fonte dos Irmãos Mágicos se o Lula ganhar a eleição em 2022, né, Lari? 10 não, eu vou dobrar. Como mas... assim, se? Não está ganha, Luiz. Inclusive, spot eleição 2022 bem cedo pro povo que... Você menos espera, Casa Elefante, pá! Joga um spot de eleição na sua cara. Pro povo que só escutou o episódio pela metade, saibam que a gente está fazendo campanha pro Lula gratuitamente, não ganhamos nem mortadela, é isso mesmo. Então é isso, gente. Se vocês estão com o título de eleitor irregular, alguma coisa assim, não estão na sua cidade, procura saber como faz pra votar, porque tem até março pra regularizar tudo. E aí vocês votam no 13, tá bom? É isso. Se for pra votar no outro, não precisa. Fica em casa, fica dormindo. Se for pra votar qualquer coisa menos Lula, você tá errado. E hoje a gente vai falar sobre um prédio subterrâneo gigante, fascismo e audiências adiantadas. Luiz Felipe Rocha, se o povo quiser mandar mensagem pra gente, comentário, falar que a gente lacrou, falar que a gente errou tentando acertar, quais são os meios disponíveis? Conta um pouquinho pra mim. Ah, gente, pra achar a gente, acho que todo mundo já deve estar até acostumado já. Ó, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, a Casa Elefante. É muito fácil encontrar a gente nessas redes sociais, mas caso você não tenha, a gente tem nosso e-mail também, que é acasaelefante@animagos.com.br. E além disso, temos o nosso grupo do Telegram, onde você pode deixar sua hashtag feedback. E também temos o nosso servidor do Discord, que tá na descrição desse episódio. Então vem conversar com a gente é legal, tirando o Danilo. Vocês ficam se cutucando quando o outro não tá no episódio, mas quando estão juntos é só lambeção, né? Bom, vamos para o Destruidor de Amizades, duelo de resumos, onde os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor ganha o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Em primeiro lugar, Lari, você quer o quê? Par ou ímpar? Eu quero ímpar, tal qual o número 13. Ah, eu pensei a mesma coisa, da Lari, que ótimo. E deu ímpar no número 3, assim porque não tem como ser 13. Vai dar 13 em outubro. Exatamente. Tá bem. Então, Lari, você, assim como o povo brasileiro que vai escolher Lula, vai escolher o quê pra começar o duelo? Eu vou deixar o Luiz começar. Não, olha. Ah, que educada. cavaleira, né, gente? Cavaleiro. Então é isso. Luiz Felipe Rocha, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo O Ministério da Magia. Em 3, 2, 1, já! Harry acorda cedo, Molly tenta arrumar ele, tá lá Lupin, Sirius, todo mundo discutindo, e o Sr. Weasley vai levá-lo para o ministério. Chegando lá, o Sr. Weasley se encanta com todo mundo trouxa, eles pegam a cabininha, vão pro ministério, depois eles vão conhecendo um pouquinho do ministério, e o Harry é avisado que a audiência deles vai ser mais cedo. Eles pegam o elevador, Harry vê os memorandos voando, então eles chegam no final lá na hora da audiência, o Sr. Weasley fala, vai Harry, daqui você vai sozinho. Acabou! Luiz,
Você tem uma dificuldade de seguir a cronologia, né, amigo? Eu tenho, amigo, porque algumas memórias vêm depois na minha cabeça e eu fico nervoso. Não, mas aí você tem que usar as técnicas linguísticas, falar assim, mas antes. Mas vamos ver como que vai a Lari. Larissa Andrioli. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Ministério da Magia em 3, 2, 1, já. O Harry acorda muito ansioso, muito cedo. Aí ele desce pra cozinha, aí ele encontra alguns membros da ordem, eles tentam meio que distrair ele um pouco. Ele pergunta como que ele vai pro ministério. Aí o Sr. Weasley leva ele pro ministério, eles descobrem lá a cabine, eles descobrem na cabine, né, de telefone por onde entra. Tá, eles passam pelo metrô, enfim. Aí ele chega lá no ministério, ele vai conhecendo um pouco dos lugares, ele tem a varinha pesada e tal. E quando eles chegam na sala do Sr. Weasley, ele descobre que a audiência foi mudada de lugar. Acabou! Amiga, você passou 20 segundos num preâmbulo. Eu não sei o que aconteceu. E daí começou a correr. Ai, então, mesmo que foi fora de ordem, eu vou ter que dar pro Luiz. Mais do que justo, mais do que justo. Caralho! Tem que vir, Porque... sair da seca. Porque ele falou tudo que tem no capítulo, né? O problema foi a ordem, mas tudo bem. O Nolan já fez isso no cinema e fez muito sucesso, né? Então, tudo bem. Gente, olha só, depois de Memento, eu tenho desculpa pra fazer tudo isso. Olha só. É licença poética, gente. Eu quero só ver a reação do povo da Listen Party agora que eu dei a vitória pro Luiz. O que vocês vão reclamar? Gente, é porque vocês não podem ver, mas eu fico tremendo, ó. Mas é sobre isso. Nervosismo passa. Hoje, quando eu tava me preparando pro episódio, eu pensei, nossa, hoje vai ser facinho o duelo de resumos, né? Porque no capítulo não acontece quase nada, vai ser tranquilo. Já fiz um resumo na minha cabeça, assim. Olha só, a Lari pega no pulo, fez o resumo antes na cabeça, que absurdo. Se ela tivesse ganhado... Que isso, gente? Ela não ia falar isso, certeza. Que isso, não pode revelar. falar? Vocês estão doidos. Não pode treinar, não, amiga. Tem que ser no super. Não, eu tem tava que vir aqui lembrando na o que cara tinha da no coragem. episódio, o que tinha no capítulo. Conheço, sim. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Harry acorda ansioso pela audiência disciplinar no ministério e desce para a cozinha da mansão dos Black, onde encontra o Sr. e a Sra. Weasley, Sirius, Lupin e Tonks conversando sobre as movimentações da ordem. Eles dão conselhos ao garoto, que logo sai com o Sr. Weasley, com o Ministério da Magia Britânico como destino. Usando uma velha cabine telefônica, Harry e a Sra. Weasley descem ao Ministério Subterrâneo e se deparam com o dia a dia dos funcionários do local. Depois de uma viagem longa de elevador, chegam ao escritório de Arthur, que descobre que a audiência de Harry foi mudada de lugar e horário, e os dois saem com pressa em direção às salas de tribunal. Gata. Luiz Felipe, você que ganhou o duelo, por onde queres começar a nossa discussão? Gente, é porque eu já tenho um histórico. Então, deixa eu começar só pra dizer. Primeiro eu vou passar um pano, morde e assopra, né? Que bonitinho, né? Como a Molly cuida do Harry, né? Como ela fica naquela preocupação de tipo, Harry, você tem que ficar engomadinho, bonitinho pra ir pra audiência. Mês das mulheres, hein, Luiz? Tá ligado? Não vou reclamar, não. Calma, você tá muito nervoso, Iguinho. Eu só vou comentar que aquele negócio dela ficar ali mexendo no Harry, querendo ajeitar ele. Assim, a gente que é filha, a gente sabe que é chato às vezes. Só isso que você quer começar com isso? Não, só queria soltar esse comentáriozinho, porque a gente tá em clima, né, da nossa véia controladora, então não vale a pena. Eu acho que, caso o ouvinte não tenha escutado o nosso episódio bônus sobre as mulheres de Harry Potter, as meninas falaram bastante sobre a Molly e justamente sobre essas nuances da personalidade dela que se assemelham muito com as que a gente reconhece nas nossas próprias mães, né? Eu diria Sim. que a Molly, ela é o arquétipo perfeito da mãe, assim. Ela tem coisas que a minha mãe não faz, mas ela tem muitas coisas que minha mãe faz, que a mãe de todo mundo faz.
Sim. Então ela foi colocada ali pra ser a mãe mesmo, o arquétipo total da mãe. Sim, e eu acho que é muito interessante como que... Enfim, a gente falou muito sobre isso, né? Quem quiser ver melhor pode ouvir o nosso episódio bônus. Mas eu acho muito interessante como que ela é o arquétipo perfeito da mãe imperfeita, né? Ela é a mãe Sim. que tá o tempo inteiro cuidando dos filhos, como a sociedade espera. Ela tá o tempo inteiro tentando que eles tenham o melhor, né? Fazendo o possível para que eles tenham o melhor, como a sociedade espera que uma mulher faça. Mas ela tá o tempo inteiro errando, como acontece na vida, né? Eu acho muito maravilhoso isso. Ela é perfeitamente tradicional, né? Sim. Então ela se encaixa muito nas coisas que a gente vê nas nossas mães. Até nas minhas tias eu vejo muito. Vó também assim, às vezes. Que é essa maternidade tradicional, né? Mas uma coisa interessante sobre essa parte da Molly tentando arrumar o Harry é que a gente tem um vislumbre daquele aspecto importantíssimo do Harry, que foi deixado de lado nos filmes, né? Que é o cabelo dele que nunca fica arrumado, nem que a vaca lamba. Mas isso é interessante porque tem uma ligação com o canon de fora dos livros, né? Que a Rowling escreveu um texto no Pottermore sobre a família Potter, nos revelando de onde que vem a fortuna dos Potter. Ô, Lari, você conta pra gente um pouquinho dessa história? É só uma fortuna que veio da baixa autoestima de todo mundo, né? Olha que legal. Né? A indústria do padrão estético. O Harry, né? A coisa do cabelo dele ser indomável, né? Que a Petúnia fica cortando o cabelo dele, aí no dia seguinte ele tá com o cabelo grande de novo, todo espetado de novo e tal. Esse é um traço hereditário, assim, dele, que a gente vê que ele tem, depois a gente vai ver também que o pai dele também tinha. E a gente descobre por esse texto da Rowling que isso é uma coisa que corre na família mesmo. E foi por causa disso que o Fleemon Potter, que é o pai do Tiago, né, e vô do Harry, ele criou uma poção que se chama Sleek Easy, que inclusive é a poção que a Hermione usa lá pro baile, né, do Cálice de Fogo, que é uma poção que alisa o cabelo, né, tipo, doma o cabelo. E ela tem o slogan dela é 2 gotas domam até a juba mais irritante. E é uma poção que fez muito sucesso, a família dele ganhou muito dinheiro. E é daí que vem as pilhas de ouro que o Harry tem no cofre dele no Gringotts. Ele mereceu, né? A gente fica aí querendo nascer herdeiro, Harry Potter nasceu. Ele conquistou a independência financeira aos 11 anos. Mas antes disso acontecer, né, antes dele chegar lá na cozinha e a Molly começar a tentar abaixar o cabelo dele com pente molhado, que é uma coisa que meu avô fazia, que eu achei muito engraçado. Nossa, gente, tem uma descrição da gota de água do pente escorrendo pelas costas do Harry, gente. Como que a J.K. Rowling consegue pensar nessas coisas, gente? Não sei. Eu acho incrível. Que ele fala que ele achou que estava sendo desiludido, né? Eu tenho certeza que pra escrever essa cena, a J.K. Rowling molhou o pente e passou na cabeça, só pra descrever exatamente o que ela sentiu. Ai, gente, muito engraçado. Mas antes disso acontecer, quando o Harry acorda, né, ele acorda muito ansioso, então ele acorda, tipo, antes do sol nascer, assim, e tal. Aí tem um momento em que aquele quadro que tá no quarto dele, né, lá no Lar Grimmauld, que a gente já comentou, né, alguns episódios pra trás, que é o quadro do Phineas Niggles, que é o diretor de Hogwarts e tal, ex-diretor, né? O quadro dá uma risadinha. É interessante pensar que talvez exista uma possibilidade de que o Harry tenha sido alocado naquele quarto justamente porque ali tem um quadro que tem uma ligação direta com o escritório do Dumbledore, né? Então, o Dumbledore pode ter pensado nisso como uma forma de ficar de olho no Harry, porque no momento em que outras pessoas não estariam de olho nele, né? Que é essa coisa dele dormir, dele ter os sonhos e tal. Acho que é uma coisa que o Dumbledore já estava um pouco alerta. Ele pode ter pedido para o Harry ser alocado naquele quarto justamente para ter alguém que tenha uma visão ali do Harry, né, nesse momento que ele está mais vulnerável e que possa talvez levar alguma informação para ele, né, alguma informação relevante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente vê que o Dumbledore usa o quadro do Niggles pra isso, né? Depois. Então, pra mim já é canon confirmadíssimo. Não precisa nem estar escrito, que já tá subentendido que Sim, o eu Dumbledore também nunca botou tinha ele aí pra pensado isso. nisso. Essa foi uma contribuição, inclusive, da Luísa, né? Foi a Luísa que comentou. Valeu, Luísa, por apontar isso aí, porque eu também nunca tinha pensado, mas
Faz muito sentido, né? Tipo, é igual você falou, Igor, isso é uma coisa que a gente vai ver explicitamente no 7º livro. Então, pensando nos padrões de escrita da Rowling, é muito possível que isso já tivesse acontecido antes. Talvez de forma não tão clara, mas tá aqui, parece que é isso mesmo. Mas se eu não me engano, até no final desse livro já tem um momento que o Dumbledore fala que tava de tucaia através desse quadro. Mas, gente, descendo pra cozinha, depois que o Harry acorda, ele encontra o pessoal, né? Que tá o Sirius, o Lupin, a Tonks e o Sr. e a Sra. Weasley. E a gente vê a Tonks ali meio cansada, né? Exausta de trabalhar a noite inteira. E toda desastrada, né? Provavelmente ela tava de guarda, inclusive, né? Fazendo guarda de alguma coisa, né? Talvez no ministério, sei lá. Eu imagino que o ministério, porque depois alguém até fala, tipo, eu tô muito cansada, não vou conseguir pegar o turno da noite. E aí ela fala isso, aí o Sr. Weasley se oferece de fazer o turno dela, uma coisa assim. Então, eu imagino que esse fosse que essa tenha sido a tarefa dela. Tem uma coisa aqui nesse momento que eu acho... Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas que é o fato da Tonks ser muito desastrada, né? Ela tem isso não é só porque ela tá dormindo, porque quando ela tá totalmente acordada também, ela tropeça lá no pé de troll, acorda a véia Black e tal. Eu acho... Black. A outra véia controladora. Eu acho que isso tem uma função narrativa de transformar a Tonks numa pessoa mais simpática para as crianças. Tanto pro leitor quanto para as crianças na narrativa. Mas eu, lendo adulto, me irrito. Me parece muito o Vini do BBB, sabe? Tropeçando em tudo pra fazer graça. Eu acho que esse jeito desastrado dela também é pra mostrar como é que ela é nova e inexperiente, né? Que a gente esquece, mas a Tonks, tipo, se formou em Hogwarts tem pouquíssimo tempo. Ah, sim, eu também acho. Sei lá, o quê? 4 anos que ela se formou. Eu acho que talvez seja uma tentativa de equilibrar, né, a imagem dela, porque a gente vê ela como Auror, então a gente tende a colocar nessas figuras adultas, principalmente as que têm, tipo, uma profissão muito importante, assim, e que é uma profissão que o Harry admira porque ele quer ser Auror e tal. Eu acho que é meio que dá uma quebra nessa imagem séria, né? Tipo assim, olha, você pode ser isso e também ser uma pessoa meio off das ideias. Assim. E eu noto que em várias obras literárias, os personagens que o autor quer que a gente simpatize, eles são descritos meio como desastrados, assim. O Hagrid é assim também. Tem outras obras que eu li que eu reparei nessa técnica de escrita, assim, que eu acho interessante. Ela me lembra um pouco também o arquétipo da Queen, assim, que muita gente fala que é aquela Manic Pixie Dream Girl. Eu não sei como traduziria isso. Acho que nem tem, acho que não sei se existe uma tradução, acho que a gente fala assim mesmo. Mas eu não sei se eu vejo muito isso na Tonks, acho que talvez na Queen um pouco mais. Porque a Manic Pixie Dream Girl, ela meio que tem dois lados, assim. Achei uma tradução aqui, perdão, Lari. Garota maníaca fada sonhadora. Nossa, péssimo. Vamos manter eu prefiro a tradução, Manic Pixie assim. Dream Girl. Nossa, achei péssimo. Mas porque existe meio que dois lados disso, que tem esse lado dela sendo desastrada e meio esquisitinha e tal. Nossa, eu sou tão fora dos padrões, né? Tal, eu sou tão... Ela é tão legal, ela é tão galera. Ela é meio emo, né? Gótico, rock and roll. Mas ao mesmo tempo, existe uma sexualização dessa figura nos momentos em que ela é usada, assim, sabe? E eu não vejo a Tonks como uma figura colocada como objeto de desejo em nenhum momento aqui. Eu não acho que o Harry... Eu até acho que o Harry pode ter um mini crush, assim, nela em alguns momentos, mas é uma coisa muito leve, assim. Então, eu não sei se eu enxergo exatamente esse estereótipo nela, não. Então, Lari, porque eu tava conversando sobre isso com a Carol Lima, agora da nossa equipe oficial. Rainha. E ela tava meio que falando sobre isso, mas sobre a ótica da relação dela com o Lupin, né? Não tanto assim com os outros personagens, de que ela vai vir pra mostrar pro Lupin que ele pode ser amado e construir uma família e tal. Faz sentido. Eu concordo com as duas. Eu acho que pensando pela coisa do Lupin, faz um pouco mais de sentido. Mas aí, eu sinto muito aos críticos, mas se esse é o objetivo da Rowling, então desde aqui ela estava construindo a relação dos dois. Entende?
Porque se ela tá aqui ocupando esse estereótipo pra ter essa função narrativa com relação ao Lupin, então ela tá desde o início de Ordem da Fênix construindo a relação dos dois. Por quê? Os críticos dizem que não é construída? Dizem que não, que é uma coisa que só aparece do nada. Porque a Rowling é homofóbica e queria apagar o All-Star. Mas esse surto a gente já superou, eu espero. A gente já conversou sobre isso, acho que em outros episódios. Talvez no Advento, não lembro, já mencionei isso. Que, tipo, cronologicamente não faz sentido com as próprias ações que a Rowling tomou com relação ao fandom. Achar que ela apagou o All-Star de uma narrativa colocando a Tonks. Isso não faz sentido dentro da construção cronológica da história e do fandom, assim. Mas, gente, isso não faz o menor sentido porque os personagens são criações dela. Como que eles não têm agência pra existir um casal antes que ela quer apagar depois? Não, é porque o que as pessoas falam é que desde Prisioneiro que existe um subtexto que ela mesma colocou, talvez inconscientemente, mas que existe um subtexto de que existiria uma relação entre Sirius e o Lupin. E aí teriam vários indícios, assim, ao longo do Prisioneiro, no final lá de Cálice, quando o Dumbledore manda o Sirius pra casa do Lupin, e ao longo de Ordem da Fênix. E aí ela teria usado a Tonks pra apagar esse subtexto depois que ele já tinha sido publicado. Então, tipo assim, as pessoas já teriam sacado que eles tinham um relacionamento, e aí ela sacou que ela não era isso que ela queria escrever, mas ela escreveu, e aí ela jogou a Tonks pra apagar isso. Então Só que não faz existe sentido, entendeu? bissexualidade, então. O Lupin não pode Não ser existe. Não existe, gente. É uma invenção. Entendi. Muito legal, lacraram. Bom, Mas enfim, É. é isso. Eu acho que se faz sentido essa coisa da farda maníaca com relação ao Lupin, então a relação deles já estava sendo construída ali. Talvez até ela tivesse colocado a Tonks nessa narrativa como a ideia de ser o interesse amoroso de alguém. E ela não tivesse desde o início a intenção de colocar o Lupin e tenha construído isso ao longo do livro, assim, pensado isso mais ao longo do livro, assim, e chegando no sexto, né? Nossa, gente, agora eu tô achando interessante a história da Tonks e eu não vou mais odiar ela. Ahá! Não, mas é porque eu tenho a tendência, quando as pessoas amam muito personagens, sem parecer pensar muito sobre eles, eu começo a odiar porque eu vejo só as coisas negativas. Sabe, eu tenho problemas. Vem aí o advento sobre a Tonks. Para Não. com isso, cara. Já falamos. Advento, morreu. Não, gente, quando eu falar advento, é só assim, episódio bônus. Isso, se vai ser 12, 24 episódios bônus, a gente não sabe. Bônus. A gente vai descobrir em dezembro de 2022. Mas, Lari, eles falam aí, partindo agora, deixando a Tonks descansar, coitada, que ela está muito cansada. O Igor tá até empatizando com ela agora. Eles mencionam um tal de Scrimger. Sim, e é a primeira vez que a gente vê o Scrimger sendo mencionado, né? Mas o Rufus Scrimger, né? Nesse momento ele é chefe dos Aurores, né? Se eu não me engano. Não, é o Kim, né? Que é o chefe. Não, o Kim, ele é só o líder da força-tarefa que tá procurando os Sirius, que tá atrás dos Sirius. Mas o chefe dos Aurores geralzão é o Scrimger. E é muito interessante porque essa é a primeira menção que a gente tem dele. Ele vai se tornar um nome muito importante, né? No próximo livro ele vai ser ministro. Enfim, no final também, no início do sétimo livro ele vai morrer e tal. Ele vai se tornar uma figura muito importante aqui. E é interessante porque essa primeira menção que tem dele é o Lupin perguntando pra Tonks sobre o que ela estava falando sobre o Scrimger, e ela fala assim: precisamos ter um pouco mais de cuidado, ele tem feito a Kim e a mim perguntas engraçadas. Então, é interessante pensar que o Scrimger, ele já tá de olho na ordem, né? Talvez sem saber que é a ordem, que de fato existe a ordem ali, mas já desconfiado de que a Tonks e o Kim têm alguma ligação com o Dumbledore que não deveriam ter, né? Então ele já tá ali meio que sacando os dois, e isso é importante também para pensar a postura que ele vai ter no próximo livro, né? E vai ser uma postura muito diferente do Fudge, mas ainda de uma certa oposição ao Dumbledore, né? Porque a gente sabe que nesse momento aqui da história, o Ministério tá meio que perseguindo quem é próximo do Dumbledore, né? Sim. Tanto que ele
o Fudge não demitiu e nem fez nada com o Percy, porque ele quer correr o risco, talvez, de receber alguma informação sobre o Sr. Weasley, que ele sabe que era próximo, né? As entranhas da política. Rapaz. Depois a gente sai do Largo Grimmauld, graças a Deus. O cheiro de mofo do kit das fadas lá, que a gente anunciou no podcast passado, foi embora. Vamos receber o ar fresco da cidade de Londres. Não tão fresco assim, né, Igor? E aí eles vão pro metrô. Ai, gente, Sr. Weasley fica fascinado. Ai, gente, eu acho tão bonitinho, porque eu olho o Sr. Weasley fascinado com as coisas trouxas. Parece quando eu fui com o Igor pra São Paulo, ele tava fascinado quando ele saiu do interior. Falando, nossa, que legal, a porta abre sozinha. Nada Gente, a ver. É a magia, Iguinho. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre fui muito entusiasta da tecnologia do metrô. Eu acho o metrô uma coisa fascinante. Eu também. Fascinante. Eu amo mapa de metrô. Eu amo ficar lendo os mapas de metrô, entendendo como que faz e tal. E eu, no metrô, sou o Sr. Weasley. Eu também. Sou eu mesma. Eu fico olhando o mapinha em cima da porta falando, olha lá, agora a gente tá em Santa Efigênia. Luzinha eu piscando. adoro, gente. Aí ficar com aquela setinha mostrando pra onde você tá indo, eu acho aquilo a coisa mais chique do mundo. E eu sou o próprio Sr. Weasley no metrô. E o Harry também deveria ser, porque ele não mora em Londres. Mas, né, o Harry ele é meio apático. E nessa conversinha do Sr. Weasley, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, tudo parece diferente quando se olha da perspectiva dos trouxas. E até é engraçado, né, isso, de pensar, porque ele é, como a própria Luísa disse na nossa conversa antes de gravar, ele é o oposto do Jacob, né? E o oposto do Harry também, porque ele tá vindo da realidade bruxa pra realidade trouxa, né, aqui. E aí a gente pode conjecturar de milhares de formas essa frase, né? O que ele quer dizer com o que parece diferente pra ele, né? Eu acho muito legal isso, porque a gente já falou algumas vezes sobre como que os Weasleys meio que... Fetichizam. Tipo, rola um olhar de exotismo, assim, né? Tipo, nossa, que exótico, trouxas, patinho de borracha. O que às vezes é uma coisa meio esquisita, de, tipo, calma. Mas que é interessante, porque é como se ele tivesse, tipo, indo num país que ele não conhecesse, sabe? Sendo que é um país que, tipo, é o país dele. E é um negócio tão diferente e tá ali, ele tá no meio daquilo, mas ao mesmo tempo ele tá tão à parte, assim. Então é muito interessante, inclusive, esse é um fascínio genuíno, né? Tipo, ele tá realmente interessado e instigado por aquelas coisas, né? Eu acho legal, assim. Mas eu acho que essa frase que ele fala, ela é interessante porque ela realmente serve pra muitas coisas, assim, tipo, muitas coisas que pros bruxos fazem sentido que aconteça de uma forma e pros trouxas não fazem, ou o contrário, né? Tanto em questão de tecnologia, de funcionamento de coisas, como de outras questões, acho, questões até mais complexas, assim, tipo, sociais e tal. Eu acho que o Sr. Weasley trata os trouxas da mesma forma que eu trato a cultura de países orientais, assim. Eu acho muito interessante ler artigos da Wikipédia sobre filosofia asiática, sabe? Me parece que realmente é uma outra realidade, assim. E tem essa construção, né, social do Ocidente, do Oriente, tão diferentes. Em questões até que são bem, bem diferentes, tipo, aqui no Ocidente tem aquele negócio de olha no meu olho. Lá é, tipo, uma ofensa gravíssima tu ficar conversando e olhando no olho da pessoa. Parece que você tá afrontando. Temos controvérsias também, porque se você for falar para um europeu que o Brasil faz parte do Ocidente, ele vai dar risada da sua cara, entendeu? Eu acho que a gente corre o risco de ser um pouco racista se a gente ficar muito preso nessas coisas. Tanto que pode ser estranho algumas atitudes do Sr. Weasley, né? Mas eu não acho negativo, assim. Pelo menos até agora. Acho que tá tudo, assim, num nível ok. De fascínio, assim, mesmo de interesse, né? Gente, é um mundo que ele não viveu. Você fica fascinado com coisa idiota.
Não, mas tem gente que fetichiza mesmo, né? Tipo, no nosso mundo. Não, mas é tipo, o que eu quero falar é igual o cara que vai sei lá, lá pra Ásia e fica, caraca, lá eu tive que comer tudo de pauzinho, olha que legal. Lá eles comem até arroz segurando pauzinho. É tipo que pra eles é algo que, beleza, é normal, é um talher. Pro pessoal daqui é algo super curioso, que incrível, que mágico. Mas tem uma outra coisa mágica, que é essa cabine telefônica aqui. Londrina, Luiz, entra aí pra gente ir. E Larissa também. Será que cabe nós 3? Ah, eu sou toda, gente. Ai, Eu também. eu só tava tirando minha camisa, confundi a cabine telefônica errada, Ministério gente. gordofóbico. É, gente, repassem no Será que Twitter. existe? Será que existe um feitiço de. Em largamento. É, tipo, uma coisa que se você se entrar mais. No final do livro É eles igual vão do entrar carro, todos na cabine, não vão? Então, no final, eles ficam todos espremidos que nem sardinha, né? Os 5. É. Então, acho que não Mas tem. podia ter, né, gente? Pra entrar todo mundo de uma vez. Ah, mas de jeito entra um de Não, cada Mari. vez, tá tudo bem. É melhor não ter, porque realmente eles têm que esconder, né? Imagina chega um trouxa ali e entra na cabine. Aí fica, caralho. Ah, mas aí bota um dispositivo pra não valer pro trouxa. É magia. Ai, parece tuiteiro, credo. Não, era só uma brincadeira. Mas eu acho também que, tipo, no caso aqui do Sr. Weasley e do Harry, eles entraram juntos porque o Harry não faz ideia do que tá acontecendo, né? E no final do livro também, eles entram juntos Tão porque com estão todo mundo pressa, né? tapado, Mas é porque eu acho que é uma entrada feita pra visitantes individuais, né? Tipo, É, assim como falar no telefone, né? é. Mas essa cabine não é a única forma de entrar no ministério, né, Lari? Pois é. E aí eu acho interessante a gente pensar como que o Ministério, apesar da cabine gordofóbica, ele pensa em diversos tipos de pessoas que podem precisar ir ao Ministério, né? Então, por exemplo, para aparatar, bruxos que aparatam conseguem aparatar no átrio do Ministério, né? Aparatar e desaparatar e tal. Só que, por que apesar de ter essa permissão para aparatar dentro do Ministério, existe uma cabine, existem as privadas, existem as lareiras? Porque nem todo mundo aparata, né? Então, tipo, não só nem todo mundo aparata, porque tem pessoas que são menores de idade, que podem precisar ir para o Ministério, como é o próprio caso do Harry, mas também porque nem todo bruxo maior de idade tem autorização para aparatar, ou se sente confortável aparatando. Às vezes você pode estar naquele dia que você tá assim com uma diarreia, sabe? E aí você fala, nossa, acho que se eu aparatar hoje eu vou estrunchar meu braço. Então eu vou pegar uma outra entrada aqui. Então eu acho muito legal que tem essa... É acessível. o É ministério. acessível. Tem, Acessível. tipo, diversas formas de você entrar lá sem ficar preso só a essa forma de transporte que acaba que fica, depois dá uma banalizada, né? Depois que o Harry começa a aparatar, se torna uma coisa meio banal de que todo mundo aparata, assim. Mas não é, né? É Não tipo todo carta mundo. de carro, né? Não é todo mundo que tem. Exatamente. E o ministério ele é subterrâneo, né? Porque a cabine vai descendo. E o Harry percebe que tem janelas. E o Sr. Weasley menciona que as janelas são enfeitiçadas para aparecerem com o lado de fora. E aí ele dá uma informação interessante, que é que o pessoal da manutenção mágica, que é a que decide o clima, recentemente passaram 2 meses deixando o clima com tempestade e furacões, porque eles estavam pedindo aumento salarial. Eu amo como o mundo vai sendo construído assim nas informaçõezinhas, assim, sabe? Que deve ter Tipo uma linha, né? o sindicato dos mecânicos do ministério. Não, e eu acho legal, assim, como que... Legal não, né? É interessante como que, mesmo estando manifestando por um aumento salarial da categoria funcionários do Ministério, os próprios funcionários do Ministério boicotaram lá com os furacões, né? Ou será que foi, tipo, um chefão que mandou os furacões? Eu acho que esses caras da manutenção, eles só vão trabalhar quando tem algum problema, será que não? Então daí eles botaram lá a tempestade e saíram fora. Às vezes, não sei. Mas enfim, é muito legal mesmo ver essa construção de mundo sutil, né? Uhum. Vai jogando pequenas informaçõezinhas assim. E aí porque esse é o mundo, né? O mundo do ministério no dia a dia, né? Fora de uma guerra, fora de uma tomada fascista, etc. A gente não tem acesso, né? Não é uma coisa que a gente vê, porque o Harry
não transita por lá. Então é legal a gente ver esses pequenos detalhezinhos assim, porque vai mostrando que é uma coisa muito, muito rica, né? Uma parte da história muito rica. Tem coisas sociais envolvidas que passam despercebidas, né? Mas aí eles pegam o elevador, que no filme é uma coisa totalmente diferente, né? Um negócio que eles precisam segurar e vai pro lado, vai pra puta que pariu. E no livro é só um elevador velho capenga, né? Que demora pra subir e tudo. E lá eles encontram uma pessoa importante. Quer dizer, que vai ser importante. Sim, eles vão encontrar o bode. O Bolt. O Bolt, que não é o bode do Aberforth. Ah, não, ele é cabra. Ah, não sei. Bode e cabra, gente. É a mesma bode coisa? mesmo. Ah, tá. E o bom é que esse nem é expiatório. Mas vai ser. Ahá! Caralho! Caralho! Luiz! Meu Caralho, irmão, olha só. Larissa! Porque o que rola? O Bolt, né? Vamos chamar de Bolt, que é melhor. Ele vai receber uma maldição em Impérios em algum momento pra roubar a profecia. Porque tem a coisa de que, tipo, só gente de dentro, né, que consegue acessar lá o departamento de O Voldemort ainda não sabia que só podia pegar ou o Harry ou ele, né? Então ele tava tentando pegar de alguma forma. Então ele coloca alguém de dentro do ministério, né? Provavelmente quem manda a Impérios no Bolt é o Lucius Malfoy, que é quem tá lá dentro, né, do ministério com mais facilidade, então muito provavelmente é ele. E aí ele vai tentar pegar a profecia, só que existe uma proteção lá, né, na profecia, e ele vai ficar muito fodido, assim, tipo, ele vai sofrer um efeito lá que ele vai ficar meio que catatônico, assim, e tal. E aí ele vai pro St. Mungus. Eles vão ver ele no St. Mungus quando eles forem visitar o Sr. Weasley. E aí, depois disso, ele vai Inclusive, ser eles vão ver ele recebendo um presente, né? Sim, que é uma planta bonita. A enfermeira, né, leva uma planta lá pra ele e tal, põe na cabeceira da cama dele e tal. E, na verdade, é um visgo do diabo que vai estrangular ele. E por que ele precisa ser estrangulado? Porque ele, depois que ele fosse recuperado, ele poderia dizer que alguém mandou uma impérios nele e pediu pra ele roubar uma profecia. Então, seria expor, né, o plano do Voldemort. É o... né? Não, cortei. Ai, acho perigoso, gente. Não mexe. Não, é verdade, gente. Não é melhor não mexer, não. Eu tô rindo, mas é melhor não mexer, não. Nossa, agora eu fiquei até já bolado aqui. Bom, gente, e no elevador, né, onde eles encontram o Bold, a gente vai descobrir como que é a geografia do Ministério da Magia e várias diquinhas de como funciona, né, a organização política do Ministério. E o interessante é que eles vão subindo, porque a cabine de telefone leva eles pro átrio que é lá embaixo, daí eles vão subindo pros outros andares, né? E acho que a gente podia passar por cada andar aqui pra gente poder entender um pouco dos departamentos. Não, e que você ia falar, porra, uma puta ideia genial. Você ir apresentando os departamentos no elevador, assim, tipo, você dá uma desculpa de tá ali todo mundo no dia a dia, então você vai passando departamento, e você não tá ali forçando a apresentação das coisas, você só tá ali existindo, mas as coisas estão sendo apresentadas. É quase um índice de uma enciclopédia de Harry Potter, né? Porque tem todos os temas que envolvem o mundo de Harry Potter aí nos departamentos. Real. Então vamos começar ao contrário do que a gente vê no livro, né? O nível 1, ele é um nível que a gente não chega, porque a gente para no nível 2, que é o departamento do Sr. Weasley, né? Mas a gente sabe porque no 7º livro eles vão pra lá, que é o escritorinho da Umbridge. Então o nível 1 é onde fica o ministro da magia e serviços auxiliares do ministro, né? Que é o andar mais perto do nível do mar, digamos assim, da rua, né? E aí desce pro nível 2. Pensem no nível 2, tipo, nível 2 subterrâneo, né? Vai descendo. E aí desce pro nível 2. E aí, no nível 2, a gente tem o departamento de execução das leis da magia, né? E esse departamento, ele inclui a seção de controle do uso indevido da magia, que inclusive é onde o escritório do Sr. Weasley está inserido, né? Tem o quartel-general dos Aurores, e tem também os serviços administrativos da Suprema Corte dos Bruxos. E uma coisa que eu acho muito curiosa sobre esse departamento em específico
é que ele me parece ser o nível mais importante do ministério, mais valorizado, mais prestigioso, tanto que ele tá logo abaixo do andar do ministro, né? Mas, ao mesmo tempo, o Sr. Weasley e o escritório dele parecem ter um desprestígio muito grande, né? Apesar de estar inserido nesse departamento, assim. Mas eles parecem ser muito... Até meio que fala, né? Tipo, que ele ganha pouco, que as pessoas ficam zoando ele, não sei o quê. Parece ser meio estranho, né? Como que isso acontece desse jeito. Eles são tipo guardinha de rua, né? Que não é polícia, mas tá ali pelo menos fazendo alguma coisa de garantir que a lei tá sendo feita de certo, sei lá. É verdade. Outra coisa é que aí fica o departamento em que o Harry vai trabalhar no futuro. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, tá bom? E que nesse momento, quem tá aí trabalhando aí é o Scringer, como a gente já falou, e o Kim, que é responsável pelo negócio do Sirius Black, né? Pela busca pelo Sirius Black. E a gente esbarra numa conversinha justamente sobre isso, né? Que é o Kim pedindo pro Arthur fazer um relatório sobre meios de transporte trouxa que voam. Porque ele acha que... Ele acha não, né? Ele tá botando essa pista falsa de que o Sirius ainda tá usando a moto dele. Ou que o Sirius tá voando de Gol, né? Mas eu acho muito engraçada essa conversa entre eles, porque ele tá lá jogando essas pistas falsas, né? E aí ele fala com o Sr. Weasley de um jeito muito estranho, né? Que o Harry fala que eles se comunicavam como se eles mal se conhecessem. Uhum. Porque ele não pode deixar transparecer que eles se conhecem, né, direito. Sim, mas era meio uma coisa meio monstro, assim, né? O elfo, de tipo, ai, vamos... Olha, o senhor... tipo, faz isso senhor aí. Weasley, faça isso. Arthur, leva essa revista aqui pro Sirius que ele vai adorar. É muito engraçado. O Kim é um personagem que eu queria conhecer mais, assim, sobre ele. Eu acho ele... Eu também. Acho que ele tinha um potencial, assim, pra ser legal. Eu também. Sem contar que, considerando o que ele faz, né, que ele é, tipo, o chefe da galera que tá procurando Sirius, imagina o potencial de fanfic Kim e Sirius, gente. Maravilhoso. Amei. A Lara é muito assertiva, né? Mas vamos descer pro nível 3 subterrâneo, porque lá tem o Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas e também o Esquadrão de Reversão de Mágicas Acidentais, a Central de Obliviação e Comissão de Justificativas Dignas de Trouxas. Eu imagino que esse lugar seja tipo, saiu o carro Ford Anglia voando no jornal trouxa, daí essa comissão se junta pra inventar uma justificativa digna de trouxa pra vazar, né, no mundo trouxa. Eu achei engraçado. Com passabilidade trouxa, né? É. Inclusive, esse termo que a Lia traduz aqui como digna de trouxa é escrita pela Rowling no livro como muggle-worthy, né? Que, inclusive, é o que tá escrito na maleta do Newt, né? Quando ele vai esconder a maleta dele. Que no filme, em português, não foi traduzida como dignas de trouxa, infelizmente. Mas, na época, eu fiz muita campanha pra que... Interrompemos a sua programação para um anúncio institucional do Ministério da Magia da Grã-Bretanha. Desde 1707, regulando e zelando pelas famílias mágicas. Porque quem ama, vigia. O Ministério conta com estrutura amplamente preparada para agir rápido e decisivamente toda vez que até os feitiços mais inofensivos são realizados. E tem nível de vigilância na sua vida que sabemos até mesmo em que cômodo você está a qualquer momento que precisamos endereçar uma carta. Tudo para proporcionar o seu conforto e descanso seguro de que infratores serão apanhados e severamente punidos, principalmente porque temos a capacidade de legislar, julgar e executar ao mesmo tempo, causando um impacto permanente na vida das pessoas. Nossos 9 departamentos garantem a segurança da sua família, protegendo você,
Por exemplo, de certos velhotes e moleques que tentam causar instabilidade e desconfiança nas instituições e separar as famílias com ideologias extremistas e radicais, para você dormir descansado e feliz, sabendo que os criminosos estão bem longe e sendo torturados. Ministério da Magia, regulando e zelando pelas famílias mágicas, principalmente as de bruxos. Visite-nos, estamos prontos para recebê-lo. Continue agora com a sua programação normal. Aí a gente A desce gente mais sempre um pro nível 4, onde é o Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, que inclui as divisões das feras, que seriam as beasts, né? As criaturas, seres e espíritos, seção de ligação com os doentes, escritório de orientação sobre pragas. Aqui a gente vê os bruxos fascistas filha da puta, né? Eles botam os bichos que têm ciência, sem ciência, né? Que são seres, junto com os animais, com praga. É muito bizarro. É interessante também pensar que você vê que tem aqui uma seção de ligação com os doentes, que com certeza é uma herança do histórico bastante complicado que os bruxos têm com os duendes, né? De guerras e tal, de revolta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que os duendes, eles são a espécie que eles mais respeitam, assim. Porque eles têm o banco, né? Eles parecem que têm uma inserção social maior do que os centauros, os sereianos e tal. Eu acho que isso é meio que resultado desse histórico que eles têm de revolta, em que eles conseguiram, de revoltas, né, dos duendes, em que eles conseguiram tomar alguma coisa, né, tipo, exigir algum tipo Direito, de reconhecimento, de direito e tal. E que é uma coisa que você vê que, por exemplo, aqui não tem nenhuma coisa que se diga, pelo menos no nome, relacionada aos elfos. Pois é. Eles provavelmente estão incluídos aí no feras, seres e espíritos. Provavelmente seres, né? E aí é muito doido isso, porque aí você tá lidando com elfos domésticos da mesma forma que você lida com centauros e da mesma forma que você lida com, sei lá, Gnomos. mantícoras. Então, é muito estranho botar, tipo, mantícoras, centauros e fantasmas no mesmo lugar. Porque são coisas completamente diferentes, né? É porque me parece, na verdade, que essa divisão, ela é criada para lidar com problemas. Aham. Então, se você tem problemas com mantícora, com não sei o que lá, com, enfim, esses bichos do Hagrid lá que ele cria, você vai ser esse grupo que vai lidar. E se você tiver algum problema com espíritos, se você tiver algum problema com seres, isso também vai ser, mas parece ser só uma questão de resolução de problema. Em nenhum momento se fala sobre, de fato, olhar para esses seres como seres constituintes da sociedade bruxa, né? Parece o Código Penal, né? Que engraçado. Mas vamos descer então o nível, depois de todo o tabu quebrado. Agora a gente vai descer de nível. Não, ó. gente, mas é engraçado, né? Porque você vai descendo e vai realmente ficando cada vez menos importante, né? As coisas. Ainda bem os animais, as criaturas, elas estão bem altas, assim, é pelo jeito que a gente vê elas sendo tratadas. Mas aí no nível 5, a gente tem o Departamento de Cooperação Internacional em Magia, incorporando o Organismo de Padrões de Comércio Mágico Internacional. Esse é o povo que encana com Mundungos, né? E o Escritório de Direito em Magia e a Confederação Internacional dos Bruxos, sede britânica. Sim, e aqui é onde o Percy começa a trabalhar, né, no livro anterior. E onde o Dumbledore tem uma posição, né? Isso Sim. é basicamente imigração, né? A imigração britânica. Alfândega, né? E alfândega. E alfândega. Então é Receita Federal, gente. É Receita Federal. Federal do mundo bruxo. Será que as encomendas dos bruxos ficam paradas lá? Ficam no nível 5 do Fica. Ministério da Magia. Por favor, direcione-se ao nível 5 do Ministério da Magia para pagar 140% do preço que você pagou. Vamos descer mais um nível. A gente tá chegando, gente, calma. Para o nível 6, que é o Departamento de Transportes Mágicos, que inclui a autoridade da rede de Flu, o controle de aferição de vassouras, a seção de chaves de portais e o centro de testes de aparatação. Aí é onde a Tamires Garcia trabalhou, né, por um tempo. Ele dava diretamente com o pó de flu. Uhum. Nossa, puta, agora que eu entendi. Essa é a seção de transportes mesmo, né? Então, tudo Sim. que existe nesse mundo para chegar de um lugar para o outro tá aí nesse
andar. E é daqui que vai sair no próximo livro a galerinha que vai lá pra Hogwarts fazer o workshop de aparatação. Workshop. Descendo mais um nível para o menos importante, claro, todos sabemos, que é o de esportes, né, gente? Que ninguém se importa. Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Brincadeira, gente, eu sei que tem gente que se importa, tá? Que inclui a sede das ligas britânicas e irlandesas de quadribol, o clube de bexiga oficial, que a mãe do Snape tava lá, e a seção de patentes absurdas. Eu amei. E aqui o chefe é o Ludo Bagman, né? Isso. Nossa, muito bem liderado o departamento, parabéns. Reizinho caloteiro. Por isso que ele é tão legal. Que coisa, né? O clube de bexiga. Enfim. Ah, amigo? São os esportes que Mas eles imagina têm, se para de tivesse julgar. uma sessão. Não é pra... todo mundo que tem Fórmula 1, não, Igor. Não, mas imagina se tivesse uma sessão pra burquinhas no Ministério do Esporte do Brasil. Pra o quê? O Burquinhas. Ministério do Esporte Brasileiro vai ter sessões. Sinuca, vai ter sessões carteados. Caralho, uma sinuca jogada com uma varinha gigante. Já pensou? Já é, no caso, né? Só falta ela ser mágica. Então, Bom, gente, mas tá. A gente desce mais um nível e chega finalmente ao átrio, que é o único lugar que dá pra aparatar do ministério. E que aí a gente tem coisas importantes para falar. Porque é por onde a gente entra e onde é tudo dourado com ouro de lá mesmo, do Brasil. E tem a fonte dos irmãos mágicos. Eu vou começar reclamando da tradução, porque eu não gostei. O nome em inglês ele é meio etéreo, meio, sei lá, tem um tom meio antigo, assim, Magical Brethren, né? Que seria como a Irmandade Bruxa, a Irmandade Mágica. E aí a Lia deixou mais simplão a fonte dos irmãos bruxos, mas ela tava bem sem paciência na tradução desse livro. Eu imagino que ela devia estar em choque com o tamanho do tijolo que deram pra ela fazer em 5 meses. e é curioso, inclusive, esse nome, né? O nome original, que é Magical Brethren, porque Brethren é uma palavra usada para se referir a um grupo de ordem religiosa masculina. Uhum. Então, você vê que é uma... Herança, né? Patriarcal. tipo, mega, assim, focada na figura masculina, tanto que o homem, o bruxo, né, nessa estátua, ele tá no centro, né? Ele tá mais alto que todo mundo, Uhum. tal. Então existe uma... E tem até uma coisa muito, muito bizarra nessa estátua, que fala que ele tá no centro, né? E aí, ao redor dele tem uma bruxa, um centauro, um duende e um elfo doméstico. E que o elfo, o duende e o centauro olham com adoração para os bruxos, né? Uhum. Mas tá todo mundo, mesmo a bruxa que estaria ali, tipo, no mesmo nível, né, do bruxo, ela não tá no mesmo nível físico, né? Ela tá ainda um pouco tirada do centro ali daquela estátua. É como se tivesse uma hierarquia dentro da hierarquia, né? E a mulher, ela tá abaixo do homem. Sim. Mas eu acho interessante, Luiz, se você puder ler a descrição, o parágrafo do próprio livro pra gente. No meio do saguão havia uma fonte. Um grupo de estátuas de ouro, maiores que o tamanho natural, estavam dispostas no centro de um espelho de água circular. A mais alta era de um bruxo de aparência aristocrática, com a varinha apontada para o ar. Agrupados ao seu redor, havia uma bela bruxa, um centauro, um duende e um elfo doméstico. Os 3 últimos olhavam com adoração para o casal de bruxos. Das pontas de suas varinhas saíam jorros de água cintilante, bem como da ponta da flecha do centauro, da ponta do chapéu do duende e de cada orelha do elfo doméstico. Então, eu acho muito interessante esse adjetivo que o narrador bota na aparência do bruxo, né? Que é aristocrática. Uhum. E é muito perspicaz, né? Essa observação do Harry e do narrador, né? Meio onisciente, assim. Porque é realmente assim, né? Que a sociedade bruxa se organiza, né? Meio como se existisse um feudalismo social, né? Não econômico, em que tem castas da sociedade muito bem estabelecidas e que o topo delas, por causa da história, né? É povoada pelos bruxos que subjugam todas as outras e acham que isso é justo, né? Tá, é pra ser assim.
a gente tá no topo porque a gente mereceu mesmo. Uhum. Eu acho que é mais aquela ideia de, tipo, nós somos os mais incríveis, nós somos os mais puros, os mais inteligentes, os que sabem lidar melhor com a magia. Então, por isso que os outros admiram a gente, pela nossa grandiosidade. Não acho que é algo, tipo, que a gente conquistou, mas sim é porque a gente é incrível. É verdade. É, porque é uma coisa bem de raça mesmo, né? E não vai faltar exemplos de como eles estão errados, né? Porque em cada uma dessas criaturas, elas têm o seu tipo de magia, seu tipo de expertise, né? Eu diria que os duendes, os elfos e os centauros, eles já estão um passo à frente porque eles não precisam de um instrumento pra fazer magia, né? Que é a varinha. Então, pra mim, a pessoa tá muito mais próxima de uma pureza mágica, mas eles colocam aí o bruxo com a varinha pra cima, reinando. Mais uma coisa que é interessante pensar é que, assim, nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Então, essa estátua já é uma grande bosta, sim. Mas quando o Voldemort tá por trás do governo, e aí o Harry, o Ron e a Hermione visitam o Ministério, né, disfarçados lá no 7º livro, a gente vê que essa estátua foi alterada, né? Teve uma remodelação ali. Foi substituída, né? Foi substituída. Mudaram o conceito, né? Não é uma mudança de conceito. Não, assim, vamos ser sinceros, é o mesmo conceito, só que agora tá muito claro o que quer dizer. Muito explícito, exatamente. E aí é interessante porque não só a estátua muda, mas o átrio todo, né, ele parece mais sombrio. E aí, na narração fala assim: antigamente uma grande fonte dourada ocupava o centro do saguão, projetando focos tremeluzentes no soalho e nas paredes de madeira lustrosa. Agora, uma gigantesca estátua de pedra negra dominava o ambiente. Era um tanto apavorante essa enorme escultura de uma bruxa e um bruxo sentados em tronos entalhados. E aí fala que tinha uma gravação com as palavras magia é poder, e embaixo, na verdade, o Harry olha de novo e ele percebe que não eram tronos ornamentados em que eles estavam sentados, eram esculturas humanas, eram corpos nus, homens, mulheres e crianças com feições idiotas e feias, torcidos e comprimidos para sustentar os bruxos com belos trajes. E aí Hermione fala: trouxas, no lugar que ele realmente lhes cabe. Ai, nossa, me arrepiei. Nossa, gente, é muito pesado. É pesado. Sim. É pesado. É isso, né? Essa ideologia que já estava bem impressa naquela outra estátua, aqui ela tá escancarada, né? Ela tá dizendo não só somos superiores, mas somos superiores e a gente pisa em vocês. Vocês nos sustentam. Vocês nos sustentam, mas não no sentido de vocês sustentam a gente, gratidão, sabe? É no sentido de, tipo, toda a nossa magia, todo o nosso poder é sustentado no seu esmagamento. Na sua existência. Na sua precária existência idiota, né? Porque eles têm expressões idiotas na cara. Né? Sim, pesadíssimo. E aí eu queria trazer aqui uma discussão, porque eu vi um vídeo, porque vocês sabem que eu gosto de sofrer, né? Crítico a Harry Potter. E aí falava assim, a gente vê que a ideologia que tava antes do Voldemort entrar no Ministério e depois são as mesmas, só que uma tá mais explícita que a outra. E no final das contas, ninguém luta contra o Ministério da Magia. A grande luta no final é contra o Voldemort. E aí, eu só queria dar minha opinião, porque, gente, esses livros, apesar deles terem essas passagens fortes, terem uma complexidade maior a partir do quarto e tal, eles ainda têm uma premissa simples e infantil, que é o bem contra o mal. O Voldemort, ele representa o mal e ele representa o extremo de todos os problemas do mundo bruxo. Quando ele é derrotado no final, significa que o status quo da sociedade bruxa está sendo derrotada, simbolicamente, através do vilão. E como Harry Potter é um reflexo, uma sátira da nossa realidade, não adiantaria terminar o livro falando, tudo foi resolvido, agora eles vivem numa comunidade comunista e tá tudo bem. Porque o bem não é o bem perfeito, o fim da civilização, tá tudo resolvido. Foi suficiente pro contexto, né? E isso não quer dizer que todos os problemas estão resolvidos. Isso não quer dizer que derrotou o nazismo e agora moramos no paraíso dos folhetinhos dos Testemunhos de Jeová. Mas... infelizmente ainda não estamos treinando tigres. É meio que uma luta de cada vez, né?
Eu concordo com isso que você falou, Igor, de que o livro ele ainda tem muito essa coisa do bem contra o mal e tal, mas eu acho que ainda é colocado de uma forma bastante complexa até pra isso, assim, essa coisa de tipo o Harry estar ao mesmo tempo contra o Voldemort e contra o Ministério, sabe? Acho que isso ainda traz uma complexidade que meio que mostra que não é só o bem contra o mal absoluto. É tipo meio que o bem contra mais de uma face, assim, do mal, sabe? Eu sinto que a Rowling ela vai descrevendo todos os problemas sociais do mundo bruxo pra chegar nesse ápice que tem o vilão que representa tudo isso ao extremo que vai precisar ser derrotado. E aí, por essa crítica que eu vi, parece que a pessoa tava falando, o Voldemort foi uma saída infantil pra terminar a série, sabe? De tipo, vamos derrotar o vilãozão, mas os problemas estruturais ainda estão lá. E eu me sinto irritado, porque parece que a pessoa não tá lendo com a pior intenção possível, sabe? E é lógico que é isso, né, na verdade. Mas eu acho que é complicado isso, porque assim, o livro, ele é sobre o Voldemort, né? Tipo assim, a narrativa, é isso que a narrativa tá contando. Você vai ter vários subtextos, tem várias subtramas e tal, sim, mas a narrativa que se busca concluir no 7º livro é relacionada ao Voldemort, ao conflito entre o Harry e o Voldemort. Então é muito complicado você esperar que vá ter também uma resolução de todos os outros problemas que continuam depois que o Voldemort resolveu, que o Voldemort morreu. Então você tem que fazer 10 livros, 15 livros. Então é muito complicado, assim. Então, e aí o que é o meu problema com a crítica que as pessoas fazem de tipo, então por que a Rowling não escreveu isso? Porque essa era a narrativa que ela estava contando, gente. Se vocês querem saber mais, aí vocês têm sim que recorrer a textos que ela publicou em outros meios. E isso não é um defeito da construção de mundo de Harry Potter. As pessoas querem que ela expanda, ela expandiu. Só que os livros já estavam concluídos. Então ela expandiu em textos extras. Então, beleza. E expandiu em informações jogadas, né? Que as pessoas não se satisfazem por isso, né? Elas queriam a narrativa por trás do Kim acabando com Azkaban. Mas não, a gente só tem a informação de que ele acabou com Azkaban, os Dementadores. Sim, e aí, assim, a gente sabe por esses detalhes, assim, por essas coisas essas informações que a gente tem, que muitos problemas foram resolvidos e muitos não. Mas eu acho isso, inclusive, muito sóbrio, sabe? Da parte dela, de tipo assim, não é porque o Voldemort foi derrotado que tudo se resolve. Porque ele era uma representação extrema dos problemas que a gente enfrenta, mas ele não era o único problema. E ele só chegou onde ele chegou porque muitos desses problemas estão arraigados na sociedade. Então, ele só teve o apoio que ele tinha porque a sociedade bruxa é racista. A sociedade bruxa é preconceituosa. A sociedade bruxa tem muitos problemas. Então, essa sociedade permitiu que o Voldemort chegasse onde ele chegou. Resolvemos o problema do Voldemort, que se tornou uma coisa muito grande. Agora vamos voltar e tentar resolver os outros, mas não é de um dia para o outro. Não tem como, né? Então, por exemplo, tirar os Dementadores de Azkaban é um ganho? É um ganho, mas ainda temos Azkaban. Então ainda existe um problema a ser resolvido. Mas sim, já se tirou um elemento absurdo daquilo ali, né? Então você tem isso. Aí você tem, por exemplo, a questão dos elfos, que a Hermione trabalha para reformular, né, a legislação que lide com os elfos e tal, garantir direitos, etc. Resolveu-se uma parte do problema. Isso não quer dizer que resolveu o problema todo. Então é isso, a gente vai, né, consertando as coisas. É a mesma coisa que acontece em discussões políticas sobre a radicalização da esquerda, né? Assim, porque a gente que é radical de esquerda, a gente sabe toda a teoria por trás da revolução. Só que a gente também sabe que a revolução não se faz com uma pessoa. Então, não adianta o Dumbledore e o Harry quererem revolucionar o sistema econômico do mundo bruxo, porque não é assim que funciona uma revolução. Todas as revoluções que aconteceram na história foram revoluções que surgiram e que aí sim a esquerda tomou parte, né? Parece que as pessoas que fazem essas críticas não têm nenhum tipo de base literária para falar as coisas, mas falam através de percepções que surgem justamente por causa dessa leitura mal intencionada, sabe? Mas tá, gente, deixa quieto, votem 13, regularizem o título de eleitor.
A gente não vai mudar o Brasil votando 13, mas a gente vai melhorar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Sim, É isso aí. um bocadinho. Bom, pelo menos a gasolina já vai estar R$ 20, né, gente? Vamos esperar. Bom, gente, aí o Harry, ele fala que quer jogar 10 galeões se ele for inocentado na audiência. E aí vamos para os cálculos. Aqui também é economia. É, gata. Aqui também é bolsa. Hoje em dia, 10 galeões significam R$330, gata. Nossa, o Harry tá que tem. Mas na época, né, 95, o real era comparado com o dólar, então imaginem aí. Tava $77 em 95. Tava mais valorizado ainda. Então o Harry falou que ia jogar um dinheirão aí. Ô Harry, você não conhece nenhuma instituição de caridade pra você doar, que nem a Jade? A Jade pode te ajudar, Harry. É que os dois são herdeiros, vocês conversarem. Será que o Harry usa calcinha descartável? Não, ele nem toma banho. Quando eles estão no elevador também, entram os aviãozinhos de papel, né, voando, que são os memorandos. E aí o Sr. Weasley conta pro Harry que antes eles usavam corujas que levavam os memorandos, mas elas cagavam em tudo. Inclusive, em Crimes de Grindelwald, quando o Newt vai para a sua audiência também, a gente vê isso acontecendo. Eu amo essa cena, gente. A coruja passando, cagando, e o elfo tendo que limpar. O pobre do elfo, né? Não gosto do elfo limpando. Sempre. Mas eu gosto desse nodezinho que a Rowling deu para a história, que já estava escrita. Quando eles chegam no ministério, mais uma coisinha antes da gente voltar aos andares, tem uma relia muito grave. E esse é muito grave mesmo, Lia. Nossa, grave mesmo. Porque acontece o seguinte, esse diálogo. O Harry apanha a varinha, o bruxo, que é o Érico lá, né, que fica medindo a varinha, não sei o quê, larga a varinha Celeste. em cima de um instrumento que começa a vibrar e daí sai um fino pergaminho, que é tipo a nota fiscal, né? O bruxo fala, fico com ela, eu a devolvo depois. E o Harry fala, obrigado. E vai embora e deixa a varinha com ele. Daí eu pensando assim, gente, mas e quando que ele pega a varinha de volta que eu não me lembro? Daí eu fui ler no original, e no original ele fala, eu fico com isso, que a Lia entendeu que era a varinha, mas na verdade é o papelzinho que tá escrito 28 centímetros, e pegue de volta a varinha agora, e joga e dá a varinha pro Harry. E a Lia não conseguiu compreender a nuance dessa frase, e aí o Harry perdeu a sua varinha aqui na versão em português. Sim, é muito doido isso, porque, tipo, nem faz sentido, assim, na estrutura do que tá falando ali, porque ele fala, I keep this, e aí fala que ele colocou a fitinha de pergaminho num espetinho, assim, De latão. de metal, né? E aí ele fala, you get this back, e ele fala, tipo, empurrando a varinha pro Harry, sabe? Tipo, E ali dando a entendeu varinha isso pro como Harry. apontando a varinha pro Harry. Apontando a varinha pro Harry. E aí não faz o menor sentido. Então, Rocco, aqui um erro pra gente arrumar, hein? Marca aí no Excel. Mas vamos voltar para os andares. Vamos descer e vamos para onde? Conta um pouquinho pra mim. Onde tem um cara que gosta muito desse lugar. Ele é um vilão. Sabe qual é o nome desse vilão? Não. O nome desse vilão é Mistério. Ele é do Homem-Aranha. Sabe por quê? Tô falando dele? Que a gente vai pro departamento de mistério, ó. Meu Deus, quem chamou o Tudo ligado. Nerdola pra participar da equipe da Casa do Elefante? Você. Como o lugar fala, é um lugar diferenciado, né? Parede nua, não tinha janela, não tinha porta. Era um departamento muito engraçado. Ai, é essa música que eu ia falar. E tinha uma porta preta, lisa, lá no final do corredor. E aí, o Harry já tinha sonhado com a porta, né? Apesar de ser bem en passant, mas agora ele vê a porta e ele vai relacionar isso só no final do livro, né? Com essa porta. Não, e assim, eu vou dar um biscoito pro filme, já que eu tô com o Igor aqui, que eu acho que a representação como faz no filme dessa porta é muito bonita, e a resposta que o Harry tem é como se a gente tivesse um pesadelo e a gente vivenciasse algo real daquele pesadelo. Você fica tipo... Uhum. Eu já vi isso num sonho e não era algo bom, e agora eu tô vendo na vida real numa situação que não é boa. Você consegue ter esse impactozinho no filme também, que eu acho muito... Vai um biscoito, né? Eu não gosto do jeito que é no filme, porque aqui no livro a Rowling coloca bem como se fosse uma coisa bem antiga mesmo, né? Então as paredes são todas de pedra, é tudo sujo, encardido. E quando a gente vai entrar lá, a gente vai ver que são salas antigas e que provavelmente era do ministério do início, assim, da história dos bruxos na Grã-Bretanha, né? Tanto que tem a história de que o ministério foi construído em volta do véu, né?
Porque eles estavam tentando descobrir o que era aquilo e aí se organizou o ministério ali. E no filme, esse lugar é todo normal, como o resto do ministério, só dentro da sala do véu mesmo, que é desse jeito. Mas no final do livro a gente vai saber mais sobre o departamento de mistérios. Mais um mistério aí, que tem até mistério no nome, pra esse livro. Não, o melhor da parte do departamento de mistério é que é tudo misterioso. O nome é um mistério, lá esconde o mistério, que também é um mistério pra quem esconde o mistério. Olha que interessante. Eu acho que essa é a parte da construção de mundo do Harry Potter, assim, que mais me interessava, assim, nesse negócio de lore, assim. Sim. E quando a gente chegar no departamento de mistérios, né, quando a gente for chegar no capítulo que eles vão lá, a gente vai discutir mais a fundo, né, o que tá dentro lá, o que são as coisas, que tem aquelas portas e tal. Mas eu acho muito fascinante, assim, principalmente porque, não sei se vocês lembram, mas tem uma porta que o Harry não consegue abrir. E aí o Dumbledore fala, tipo assim, no departamento de mistérios tem uma porta que guarda uma força que, tipo, ninguém consegue dominar e tal. E, nossa, eu fico muito, assim, eu acho maravilhoso, assim, todas as alegorias que ela faz ali dentro, tipo, do cérebro, da morte, do tempo. Enfim, do tempo. Mas, enfim, a gente discute mais sobre isso quando a gente chegar lá no final do livro, porque agora nós estamos aqui não para isso. Nós só demos uma passadinha no Departamento de Mistérios porque não tem elevador pro tribunal. A gente vai ter que descer no andar do Departamento de Mistérios para pegar uma escadinha para chegar nas salas do tribunal, que na verdade a audiência do Harry não era para ser aí, né? Era para ser no escritório da Amélia Bones, mas foi alterada de última hora porque os filhos da puta, bandidos, quiseram se livrar do Dumbledore, né? E aí, como no próximo capítulo é a audiência, né? Tudo nesse elevador, nesse ministério, nesse capítulo vai se convergindo para esse momento especial que vai ser o próximo episódio. Mas antes eu queria só falar um pouco sobre a Amélia Bones, né? Que a Tonks diz que ela é legal e provavelmente, muito provavelmente por isso que o Fudge não deixou ela cuidar disso, né? Ele foi lá com a galerinha toda do ministério, com o conselho inteiro, pra julgar o Harry, como a gente vai ver no próximo capítulo. A Amélia é osso, né? A Amélia é osso, por isso que o Sirius gosta dela. Piada roubada da Luísa, gente. Gente, a Luísa tava que tava. Fala pra vocês esse negócio. Mas quem é a Amélia Bones? Ela é tia da Susan Bones, que é do ano do Harry em Hogwarts. E ela vai ser assassinada em 1996, ou seja, no ano que vem, né, do ponto que a gente tá aqui, na própria casa, provavelmente pelo próprio Voldemort, porque ele achava que ela sucederia o Fudge no ministério como ministra, e provavelmente isso aconteceria mesmo. A morte dela chegou até a ser anunciada nas notícias trouxas, tanto que o Fudge teve que contar pro primeiro-ministro trouxa o que aconteceu lá naquele primeiro capítulo, porque tava todo mundo em polvorosa. Como assim uma velha morreu dentro de casa, trancada pra dentro, sem sinais de morte, né? E aí o lugar dela vai ser substituída, a função dela no ministério, pelo Pius Ticnes, que vai ser a pessoa que o Voldemort vai imperiosar para virar ditadorzão por trás das cenas. Então ela tem um papel importante aí, apesar dela ser um personagem pequenininho. Mas no próximo capítulo a gente vai conhecer melhor ela e ela é muito legal, gente. Eu amo a Amélia. É o osso duro de roer. Mas, gente, essa foi a nossa discussão sobre o capítulo Ministério da Magia. O capítulo é bem curtinho, mas a gente discutiu bastante, né? Porque tem muitas informações jogadas, assim, sem pretensão. Então, se você tiver coisas que a gente deixou passar, que você acha interessante, entra lá no Telegram, no Discord, manda e-mail pra gente, que a gente vai falar sobre o que vocês quiserem que a gente fale no Meter na Colher, que vai ser depois do capítulo 10, hein? Não percam. Então, agora, a gente já pode deixar o ambiente mais obscuro, com muita tristeza, pra gente falar sobre a parte que a gente menos gostou do capítulo, no momento Avada Kedavra! Começando pelo Luiz Felipe Rocha. Sabe aquela sensação de quando você tá indo pra fazer algo que vai ter um impacto que pode ser muito negativo na sua vida? Sei, caganeira. Eu juro que eu ouvi casamento. E você tem que, infelizmente, enfrentar sozinho. Aí dá aquele frio na barriga, aquela sensação de, ai meu Deus, eu tô tão fodido, tô desesperado. Que foi basicamente a sensação que me passa do Harry quando o Sr. Weasley fala, ó, filhão, daqui pra frente é tu que vai se virar. Valeu, tamo junto.
Aham. Ah, Eu fico, sabe, nervoso. E no final do capítulo que vem, quando o Harry é inocentado, né? A spoiler! Fala que ele tava vendo coisas que ele nem tinha percebido antes de tanto alívio que ele tava, né? Então ele devia estar muito tenso aqui nesse momento. E você, Larry? Ou Lali? Lari. O meu Vai, Lari, avado sim. vai. O meu avado vai pra essa mudança do horário, essa estratégia baixa Sim. do ministério Vagabundo. pra tirar o Dumbledore do rolê. Enfim, muito baixa, né? E lembra, inclusive, estratégias usadas na vida real para tirar outras pessoas do rolê político, né? Gata. Enfim, eu fico muito puta com isso, porque no fim das contas, eles estão tentando combater o Dumbledore, que eles veem como uma ameaça, e quem tá no fogo cruzado é um menino de 15 anos, sabe? Tipo, eu acho muito injusto. Que tá sendo cancelado pela mídia, né? Canceladíssimo. Gente, e assim, esse Avada seu, Lar, ele vai se tornar um patrono no próximo, né? Porque é tão gostoso quando o Dumbledore fala. Então, A vingança. eu vim aqui muito mais cedo porque eu desconfiava mesmo que o seu filho da puta do Fudge ia fazer isso. Delícia. Mas vamos, peraí que ainda estamos no Avada Kedavra. O meu Avada Kedavra vai ser pra o fascismo, né, gente? Assim. Essa estátua... Gente, né? Esse negócio de fascista é tão ruim, né? Eu acho que isso se conecta com aquele surto que eu dei aqui. Porque essa estátua a gente olha aqui e a gente pode até passar por ela sem perceber, né? Essas nuances racistas que ela tem. Mas com o Voldemort, com a ascensão do Voldemort, tudo vai se encaixando, né? E a gente vai percebendo como que o governo já era horroroso sem o Voldemort. E é meio que como reler Harry Potter é meio como ler história, né? Então, se você lê um pouco sobre a Alemanha na década de 30, assim, você vai vendo sinais. Então, eu me sinto assim. E essa escultura, graças a Deus que o nosso papacito Dumbledore vai destruir ela no final do livro. Eu queria saber o que aconteceu com ela durante os 1996, né? Ela ficou toda quebrada lá? Alguém consertou? Deve ser. Em licitação, amigo. E é bem simbólico, né? Que o Dumbledore, ele decepa o bruxo, né? A estátua do bruxo. E ele usa a cabeça dele como chave de portal pro Harry. Enfim, vamos agora então falar sobre as coisas boas, aquilo que nos deixou regozijados, aquilo que nos deixou felizes, o que a gente achou legal nesse capítulo. No momento Expecto Patronum! Começando agora pela Lali. O meu patrono vai ser o seu Avada, Igor. Tá. Mas... não que eu ache legal o fascismo, mas eu acho muito incrível como isso é colocado na narrativa. E como que o Harry, já tão novo, percebe as nuances dessa estátua, assim, sabe? As nuances dessa ideologia que tá ali. E já consegue sacar, assim. Eu acho muito massa a forma como é descrita essa estátua, como ela é criada de uma forma que é sutil o suficiente para muitas pessoas passarem batido, mas é forte o suficiente para essa ideologia permanecer tão forte, né? Eles estão celebrando a supremacia racial deles, né? É bizarro. Enfim, mas agora a gente tá num momento feliz. Luiz, qual é o seu? O meu é todos os momentos que envolvem o Sr. Weasley nesse capítulo. Desde ele falando, vocês querem que eu cumpra aí o shift de vocês? Ele absolutamente apaixonado com as coisas dos trouxas, com o metrô. Eu fico lembrando de quando eu saí com eu, Danilo e Igor, que eu e Danilo a gente olhava pro Igor e ele falava, nossa, de novo? abre a porta sozinha. Piada repetida. Nossa, uma minhoca de metal. Verdade. Foi assim mesmo. Assim, me traz esses momentos, memórias muito boas. Ai, E tá. o seu, Iguito? Qual é o teu? Ai, gente, o meu patrono, ele é meio geralzão, assim. Ele é quase um patrono pra esse livro da Ordem da Fênix. Que é essa inserção que a Rowling dá pra gente, né?
dessa sociedade mesmo, da política envolvida nela. Também tem isso também se encaixa quando a gente vai visitar os Sanmungus. Sei lá, o livro passado ele já abriu muito o mundo, né? Mas esse aqui, ele vai se especializar na política do Ministério Bruxo Britânico, né? Então, eu gosto muito disso, desse começo disso, e é justamente por causa disso que começa aqui que vai não me importar por ele ser um tijolo enorme, sabe? Mas calma aí, você lembra que você tá falando isso e a gente ainda não chegou na metade do livro. Então, a gente tá aqui no 7º capítulo e já tá tudo escrito nas estrelas. Perfeito. Bom, gente, mas é isso. Vamos entrar nesse lugar lindo que deve ser o tribunal, né? E na semana que vem a gente vê no que dá no capítulo 8 a audiência. Tchau, gente. Tchauzinho. Tomara que o capítulo 8 tenha audiência. Nossa.